Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Falar em Série A, eu queria fazer o registro de que o nosso espião estatístico respondeu. Vocês já tinham aí os números de Série B, né? Quais foram os últimos times a conseguir 5 vitórias. E na Série A só tem o São Paulo de 2011. O São Paulo de 2011, precisamos saber em que lugar ele terminou, porque não foi campeão em 2011 o São Paulo, mas terminou lá em cima, né? Vamos achar. É, só para o Náutico poder continuar inspirado aí com essa arrancada, né? Parece que esses 5 jogos levam a coisa boa no Campeonato Brasileiro, seja ele de Série A ou de Série B. Bom, e agora nós vamos para a Série A, para falar do empate sem gols entre Corinthians e Bahia. Aliás, Bahia e Corinthians, vamos respeitar o mando de campo, né? O Corinthians continua com problema para fazer gol, Rafa, mas pelo menos deixou de levar gol. Então, hoje foi potencializada essa falta de agressividade porque ainda veio sem um Gustavo, sem um Mosquito no lado direito. Então, com a escalação inicial, fatalmente teria ainda mais dificuldade, né? Em escapar. Se você marca em bloco baixo e não tem quem escape em velocidade, como é que você resolve o problema de chegar próximo ao gol adversário, né? Teve o Jô hoje lá na frente e ele sustentou o pivô em alguns momentos, mas era uma equipe pesada para acelerar. E aí, bem ou mal, por mais que tenha se defendido bem e passa por um jogo bem irregular do Bahia também, teve muita dificuldade para chegar à frente. Mansur, do lado do Bahia, o que a gente observou? Na verdade, eram 2 times com dificuldade de agredir, né? Porque se o Corinthians também partia com o Ramiro de um lado, com o Vital do outro, mas com o pé invertido, pouca chegada dos volantes, o Bahia também tinha dificuldade de agredir. O Bahia, por exemplo, tinha na frente o Rossi, que é um jogador que pode te dar essa arrancada em profundidade. Mas o Bahia nunca conseguia fazer uma transição rápida que favorecesse o jogo do Rossi. Ele tentava ao receber a bola, ele baixava muito, por vezes, o ritmo do jogo e tentava se instalar no campo do Corinthians para tentar criar jogadas. Por vezes, inclusive, com os 2 laterais abrindo o campo e o Rossi vindo alguns metros para dentro, mais para perto do Gilberto. Isso não favorecia o jogo dele. O jogo dá uma melhorada um pouco no segundo tempo, quando o Corinthians tenta fazer uma marcação um pouco mais avançada. O Silvinho muda um pouco com a entrada do Vitinho no lugar do Rony, depois tenta com a entrada do Cauê, do Adson. O Bahia responde com o Tony Anderson, com o Michael Douglas. O fato do Corinthians marcar um pouco mais à frente gera um pouco mais de espaço e o Gilberto termina por ter essa que foi talvez certamente a melhor chance do Bahia. Mas pouco a pouco, com o passar do tempo, o ritmo do jogo foi baixando muito de novo. E a gente voltou a ter 2 times com muito pouca agressividade. Foi um jogo de um pouco mais de espaço do segundo tempo, mas não o suficiente para dar a sensação de que o gol ia sair. Tony Anderson e Michael Douglas, hein? Essa entrada assim, né? Já causa, nos nomes já causa impacto, né? Mas teve impacto no jogo, teve impacto no jogo. Mas não a ponto de resolver o jogo. Não, foi bastante. O impacto dos nomes foi maior. Muito bem, temos imagens aqui dos 2 treinadores. O Dado já está há um tempo maior no Bahia. Vem enfrentando um começo de temporada aí com altos e baixos, né? Eu acho que a maior dificuldade dessas equipes, quando a gente fala do Bahia e do Ceará, que jogaram a final da Copa do Nordeste, né? É que você, bem ou mal... E que o Bahia venceu, né? Venceu. Isso dá outro respiro no trabalho. É diferente, por exemplo, do que está passando o Guto. Exatamente. O momento do Ceará é mais complicado nesse aspecto. Mas mais do que isso, é você ter que lidar com identidades diferentes dentro da temporada.
E a primeira metade, ou a primeira parte da temporada, faz com que essas equipes joguem tendo que se afirmar. Elas são as que tomam a iniciativa, as que ficam mais com a bola. Protagonistas. Exatamente, o protagonismo fica com elas, né? E quando você chega no... Isso é uma realidade que o Fortaleza encarou nos últimos anos também, né? E quando a gente fala do Campeonato Brasileiro, se ambientar esse contexto onde vai ter equipe que, enfim, tem mais qualidade individual, que tem um trabalho, às vezes, mais evoluído, por mais que a gente esteja falando nesse período de pandemia, as trocas que a gente está acostumado, a todo mundo também bem encaixotado, todo mundo numa prateleira muito próxima. Mas eu acho que o difícil é determinar qual a sua identidade, de que forma você vai atuar. Para o Bahia, é óbvio, por contexto, por realidade financeira, até aqui na temporada, sair do zero num jogo quando o adversário se comporta como o Corinthians se comportou, é mais fácil do que fazer isso contra o próprio Corinthians, né? E eu acho que essa é a questão que é difícil de se equilibrar quando o sarrafo sobe, quando a exigência aumenta e a equipe acaba não dando a resposta que se espera. Mas também é uma cobrança até certo ponto desmedida, né? Qual é o objetivo do Bahia dentro da temporada? O que se espera de salto? Porque há um teto, no fim das contas há um teto. A não ser que o trabalho, depois de estabelecido, consiga encurtar a distância, inclusive de investimento para outras equipes, quando a gente fala do Rio São Paulo, quando fala da capacidade de investimento do Atlético Mineiro, o Grêmio estabelecido no Sul, o Atlético Paranaense no Paraná. E eu acho que acaba virando uma cobrança de participação na primeira metade da tabela, participação em competições sul-americanas, afirmação contra os gigantes do futebol brasileiro, que é válida para o crescimento do clube, mas que quando vira a resposta definitiva para o que é o trabalho do treinador, do clube, do grupo de atletas, ela acaba sendo pesada demais. E o Bahia está passando por isso, o Ceará está passando por isso. O Fortaleza desgarrou um pouco, porque a mudança no comando trouxe um impacto muito imediato. Mas é uma realidade difícil de administrar, a diferença de protagonismo que você tem num pedaço da temporada e como você tem que lidar com o Campeonato Brasileiro. O Bahia está numa posição confortável. Eu sempre, quando vou falar da classificação, preciso puxar a cola para a gente ver o número de jogos, né? Porque está tudo muito irregular, principalmente na Série A, com os jogos adiados. O Bahia já fez os 5 jogos, né? Ele tem acima dele 3 Atléticos com 4 jogos. Olha que curiosidade, né? O Fluminense que vai entrar em campo daqui a pouquinho, né? Ah, não, acima não. O Fluminense está ali junto, né? Junto do Bahia, com 8 pontos. E os 3... Não, o Atlético está com 7. O Atlético Goianiense está com 7. Todo mundo em volta do Mesmo. Gente, é porque a minha tabela aqui já começou a ser atualizada com os jogos da rodada. Os jogos, o Atlético Goianiense está com 8. A bola já tá rolando, aí bagunçou a minha com relação a essa aí. Mas o número de jogos é isso aí. Estão chegando a 4 os Atléticos. Mansur, o Corinthians está um pouquinho mais para baixo na classificação e uma expectativa que pode até não ser alta para essa temporada. O clube está vivendo problemas de reestruturação financeira, mas a cobrança é sempre alta, né? E o Silvinho vai ter que ter essa briga com o tempo aí. É curioso falar isso, mas o que o Rafa falou sobre o Bahia, embora o Corinthians seja tradicionalmente um time muito habituado mesmo na época dos pontos corridos, onde você tem um campeonato que exige muito do nível de investimento de cada clube e não tem como fugir disso. Mais habituado a brigar na parte de cima da tabela, a gestão de expectativa para essa temporada do Corinthians também é importante que seja feita, para que você não crie também uma pressão, como está já cercando o clube de uma maneira absolutamente irreal e desmedida. O Corinthians faz uma temporada em que a reestruturação financeira está tendo o seu reflexo em campo, e a prioridade é fazer essa reestruturação, reduzindo ao máximo os danos ao desempenho técnico do time. Não tem como ser de outra forma. Por enquanto, o que a gente pode olhar, dava para ver isso no jogo do Corinthians com o Bragantino, que ele terminou sofrendo a virada, sendo derrotado. Dá para ver, de certa forma, no jogo de hoje. Você consegue encontrar hoje no trabalho do Silvinho pelo menos um norte, ou seja, para onde ele está tentando fazer esse time evoluir, seja com o tripé de meio campo de jogadores com mais força, tentando fazer com que o Gabriel e o Rony consigam se aproximar um pouco mais da área, mas dando mais consistência, por vezes defendendo mais atrás, tendo o Luan, quando joga como titular, característica diferente do jogo que jogou hoje, sendo mais quase um falso 9, circulando mais, tentando dar apoio para a troca de passe, fazendo com que os homens de lado, por vezes, consigam entrar na área. Pelo menos um norte de um trabalho. Tinha algo acontecendo. O Corinthians tem, por vezes, bons momentos dentro dos jogos. Agora, é muito difícil manter isso como padrão, manter um nível de atuação de 90 minutos. É difícil manter essa regularidade mesmo dentro das partidas. E tem sido difícil equilibrar essa consistência um pouco maior de time. Por exemplo, o Fagner. Equilibrar essa consistência maior com uma agressividade. Hoje o Corinthians tinha, mesmo tendo um jogo
que ocupava um pouco mais os defensores do Bahia, o Corinthians tinha muito pouca presença, muito pouca agressividade. O Gabriel e o Rony pisaram muito pouco a área do Bahia. Nesse novo comportamento, o próprio Fagner, que podia ser uma peça de um pouco mais de profundidade pelo lado, na ausência do Mosquito, e hoje tinha o Ramiro pelo lado, que tende a vir por vezes para dentro. Podia ter essa passagem com o Fagner. No modelo, o Fagner passa muito menos do que em outros tempos. Enfim, são vários ajustes para tornar esse time equilibrado que ainda precisam acontecer. Muito bem. Só quero registrar que recebi uma mensagem do meu amigo Vitão, que eu nunca soube que era corintiano, ele nunca deu pinta, e está dizendo aqui que o mínimo que espera do apresentador do Troca de Passe é que, isenta e equilibradamente, exija a rescisão imediata do contrato do Jô por atuar de chuteira verde. Pô, deixa o cara. É estilo. Né? Se tiver de chuteira verde e meter gol, aí vai querer que renove o contrato. Né? Mas no 0x0 vem esse tipo de reclamação que já está registrada. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.